Fala galera, desculpa aí demorar um pouco mais, mas estamos de volta aí pro segundo bloco do Sem Dodge com o Djokovic. E aí, Djoquinho? E aí, meu irmão, tá correndo, perdeu o telefone. Tranquilo, tranquilo. Tá um pouco baixo o microfone? Tá longe. Ficou melhor. Agora sim. Então, estamos aí, primeiro bloco já rolou, foi super extenso, mas agora queria saber do senhor, né? Acho que vamos falar um pouco mais de CNB agora. Porque eu fiquei muito contente com o que a CNB fez. O projeto aí da galera de CNB. Por quê? No meio de que equipes grandes estavam chamando jogadores de fora, a CNB, quando se viu tendo que reformular do zero ali, foi lá e chamou gente desconhecida, né? Gente que estava despontando aí no cenário amador, no cenário de filas ranqueadas, né? Pra formar sua equipe e surpreender no geral. Tipo, esse time da CNB é muito melhor do que acho que até a própria CNB esperava. Com certeza. Né? E agora que você, antes um adversário, hoje treinador da equipe, como é que você enxerga esses 5 rapazes aí? Então, o que aconteceu, então, de novo, não para, né, cara? O que acontece é que eu já olhava, já me surpreendi com esse time do CNB, da INTZ, que a gente estava analisando as qualifies, aquela coisa. Sim. A gente viu que, por ter estado no CBLOL em segundo lugar, esse time tinha privilégio de poder jogar o segundo dia da Qualify para o CBLOL do ano que vem. E eles enfrentaram a Jail e venceram. E isso foi uma coisa que já me deu aquela sensação de, olha só, cara, eles venceram a Jail. Por que eu fiquei com essa sensação? Primeiro, Jail já estava em Game House há muito tempo, eles estavam em pouco tempo, tinham acabado de passar por uma reformulação e conseguiram ganhar de um time que é muito consistente. A Jail vem com força para o ano que vem. Sim. Então, eu já achei isso como se fosse o brilho, sabe? Já tinha brilhado um pouco o diamante que estava sendo para ser lapidado, que é o time em geral. Em questão das peças do time do CNB, agora que eu já conheço todos os jogadores bem, eles me surpreenderam principalmente pela vontade de ganhar. Que eu acho que as pessoas não entendem esse conceito, vontade de ganhar, como ele deveria ser. Como é que é? Todo mundo tem vontade de ganhar. Sim. Todo mundo. Quando eu jogo minha rank eu quero ganhar também. Mas o que implica, o que faz quando uma galera fala, você tem que querer ganhar mais do que os outros, né? Sim, acho que é essa a ideia. Qual que é essa ideia? Explica pra gente. É mais ou menos assim. Se você for parar pra pensar como base, todos os times têm, dessa liga, quase... Se for pegar só os times que têm Game House. Sim. Seria quase todos têm Game House, acho que só a Dex não tem, mas deve ter algum projeto, provavelmente. Provavelmente. Difícil, vai ficar muito pra trás, se não tiver só um Dex. centro. É só a Dex que não tem, não é? Ó, Cabo Black tem, Cabo Normal tem, a CNB tem, INTZ tem, PEN, Cade, e quem tá faltando? INTZ... Pera. Nossa, deu um branco escroto agora. Vamos pegar aqui. Os 8 times. Nossa, deu um branco agora também. Vamos lá. PEN, Cade, Kabum Black, SNB, INTZ, J e Abdex. Os 8. Eu falei um errado, então. Matemática não foi o meu forte nesse ponto. Então, imagino. 7 com uma Game House e 1 sem. Provavelmente tem um projeto de ter uma Game House. Sim. O que vai te diferenciar dos outros jogadores? Bom, você tem a mecânica, que todo mundo coloca em primeiro lugar. Embora eu discorde, e quem está no competitivo vê que isso é importante, mas não é o mais importante. Sim. Você tem a mecânica, então, colocar como um ponto sem gradar o maior para o menor. Você tem a estratégia, que é o segundo ponto, que é como o seu time, as peças comportam, como que você aplica essa mecânica. E o terceiro, você tem o emocional. Então você tem 3 partes aí que eu vou dar. Que esse é o pior ponto, porque é um ponto que você não consegue analisar antes de chamar um cara pra sua equipe, cara. Isso aí. Esse é o problema. Eu tô analisando o time. Primeiro, que o time tem essas 3 qualidades. É um time que é bom mecanicamente, um time que tem uma estratégia boa e um time que tem um emocional bom. Time. O que faz um cara querer ganhar mais do que o outro? Estou aqui, vamos supor que eu fosse jogador do time da esquina. Não vou dar nenhum nome para não... Jogador do time da esquina. Do meu time, eu vou jogar um CBLOL e eu tenho no meu time o Fábio. Para dar um nome totalmente aleatório, que ninguém chama Fábio. Venom? O Venom? Tinha um, né, cara? Tinha o Fábio. O Fábio, ele tá no meu time, ele tem qualidades mecânicas excepcionais, mas o Fábio não gosta de mim e eu não gosto dele.
A gente não se gosta. Tem hora que seu santo não bate com a pessoa. Sim. Eu tenho duas opções. Ou eu vou ficar vivendo, eu vou viver do lado do Fábio, vou jantar com o Fábio, almoçar com o Fábio, acordar com o Fábio, na academia com o Fábio. E jogar com o Fábio. E aí, pra ferrar mais, o Fábio era mid laner. Tem que jogar duro com o Fábio. Imagina. Não tô dando um exemplo, não aconteceu. Tanto que a minha relação com o mid laner sempre foi boa. Mas, se acontecesse isso, o que eu podia escolher? Primeiro, número 1, podia, tipo, não ligar e continuar não gostando da pessoa, atrapalhar o meu time, a minha atrapalhar tudo. Ou eu podia entender profissionalmente que o meu time e a minha profissão são coisas maiores do que os meus sentimentos, ter um controle emocional e achar alternativas para lidar com isso. Então, isso é o que acaba acontecendo errado, que dá errado em muito time. Ah, tal pessoa tretou com tal pessoa. Quantas vezes você não ouve isso? Tal pessoa não gostava de tal pessoa. E aí, quantas já aconteceu, assim, de times terem a chance de se tornarem muito fortes com a contratação de algum jogador e essa contratação não arrumar porque um ou dois caras no time não gostavam do cara que tava pra entrar. A gente sabe disso. Exato. Já aconteceu muitas vezes. E então, o emocional, ele acaba pesando. Se eu fosse colocar em 3 partes, eu não vou dar peso para elas. Mas na minha, não vou dar peso assim, em geral, não é uma regra que você segue assim. Mas é a minha visão disso. É que o que está acontecendo com as pessoas hoje em dia no Brasil, nos times, é que eles estão olhando, batendo o olho, primeiro, os times e os jogadores. Porque a gente ainda não tem uma comissão técnica organizada no Brasil. Sim. Quando você vai contratar uma pessoa para o seu time, você pergunta, é a coisa mais assim, estranha que você vai pensar. Você não pergunta, você não discute entre a organização, os técnicos, os avaliadores, analistas, porque não tem tanto isso. Você vai no time e fala, quem é bom para essa posição? Então você faz o contrário, sabe? Sim. E o time escolhe uma pessoa. E é por isso que forma a famosa panelinha. Que você, claro que o time vai escolher quem eles gostam. Não tem como mensurar isso. Agora, se é um analista, um coach escolhendo uma pessoa, aí sim, se é um teste com alguma coisa. Eu acho que no Brasil ainda falta uma linha de hierarquia nos times. Não tem uma linha, não, uma cadeia de hierarquia, uma cadeia hierárquica, porque, cara, imagina, o próprio jogador escolher quem vai jogar com ele, isso não... É uma coisa estranha de se falar. Sim, sim. Mas tem N coisa pra você gerenciar, mas acho que cabe a outra pessoa gerenciar isso. O cara não vai chamar o Mário... sendo que o José e o Mário se dão muito mal, e isso vai ser prejudicial pro time. Talvez algum problema de relação que seja insuperável. Tem problemas de relação que são superáveis, né? Sim, com certeza. Isso é fato, mas não pode partir do jogador essas escolhas. E é pior, porque eu não culpo o cenário por isso. Na verdade, isso é da evolução. Faz Se você parte, pensar, exatamente. o cenário de 2014, do começo do ano, ele não justificava isso que eu tô falando aqui agora. Ele não tinha, a recompensa que você tinha não justificava o esforço. De você ter tipo, toda uma comissão técnica, todo analista, eles faziam do jeito que dava, do jeito que se adaptava. Ele sempre se adapta, os corredores se adaptam ao track, à corrida, não o contrário. Então ano que vem, investimento, contrato, royalties atuando, beleza, isso já está abrindo os olhos das pessoas para a comissão técnica, para a parte organizacional. O salto que de 2012 para 2013... Absurdo! O salto de 2012 para 2013 que rolou por conta da LCS, tanto NA quanto TU, foi brutal. Foi brutal. Né? Nem tanto, acho que foi mais assim, começou o processo que se consolidou no segundo split de 2013. Né? E você vê práticas que eram praticadas no Brasil sendo abolidas. Por exemplo? Poaching, que é o que a gente chama, é você tirar um jogador do outro time simplesmente por tirar. Justamente porque a maioria dos times não tinham, e pro ano que vem vão ter. Contratos. É a ideia. Contratos. Pra quem não Isso a gente sabe, não sabia. Agora a Série G foi multada e punida pela Riot, porque você não pode se aproximar de um jogador ou de qualquer um com contrato com outra equipe e oferecer um contrato para ele enquanto o contrato dele estiver vigente. Né? Isso se chama aliciamento. Você não pode aliciar ninguém. Então a CLG foi punida porque eles entraram em contato com o Scarra, que era treinador do Dignitas, antes do tempo. Você tem uma janela para isso, né? Sim. E isso é extremamente prejudicial para os times que estão crescendo, porque imagina,
Você tá ali jogando, jogando. Cara, passei por todas as dificuldades do mundo, joguei todas as War for Laws do mundo, cresci. Estou tirando um jogo ou outro de um time Tier 1, tô melhorando. Aí chega um time grande, sabe que não tem contrato, sabe que não tem multa, e fala, eu te ofereço 10 vezes o que você ganha jogando lá, com uma condição melhor, com um teclado bom, com um fone bom, um time que teoricamente é consagrado, você vai ganhar, você vai ser o cara. Como que esse indivíduo não vai aceitar? Exato. Você acaba tendo que ser profissional, que é aquele profissional que, eu coloco até aspas, profissional. Você acaba tendo que ir para o que é melhor para você. Seguir o seu sonho, seguir a sua carreira. Que até agora, o que acabava acontecendo nos times brasileiros é que você seguia uma carreira em time, mas ao mesmo tempo você seguia uma carreira solo. E isso era bizarro. Que você estava dentro do time, mas você não estava dentro do time. Você estava nada te garantia, né? Então você não estava protegido porque você podia ser mandado embora a qualquer momento. E também nada protege a equipe de você ser tirado de lá a qualquer momento. Isso é predatório, isso é horrível pro cenário. Aquela história, é questão de planejamento. Agora, com tudo isso que está acontecendo, você pode se planejar, né? Você tem um ano de planejamento que foi colocado pela Vamos colocar os meses de cada temporada, porque você não pode garantir que você está na próxima, né? Sim, que é o que, quando me aproximaram com o contrato, alguns times que aproximaram com oferta falaram, nós temos aí o contrato de um ano. Eu já fiquei, assim, calma, um ano? Um ano é muito tempo no nosso cenário. Mas aí teria que ter a resposta em relação a esse um ano. Porque eu falei isso pro pessoal, para todos os times que eu tenho contato, para tomar cuidado, que o tempo, ele é o conceito que tem que estar a favor do jogador, não contra. Sim. Você tem que se planejar, assim, você tem que se planejar com muito cuidado, baseado no schedules. Tipo, você tem que ver ali, voltar na página lá, CBLOL desafiante, tem lá, primeira etapa, segunda etapa. Primeira etapa vai durar 3 meses, segunda etapa vai durar 3 meses. Então, se você marca um ano de contrato, talvez não seja o melhor para todo mundo. Exato. Que eu quero dizer. Talvez seja melhor 2. Se você quer, por exemplo, estar numa equipe de ponta, e você quer ganhar o campeonato, se você marca um ano, você vai ficar, na teoria, 6 meses ali, junto, sem disputar muita coisa. Então, assim, não os main events, no caso, né? Tem os eventos parceiros que eles falam. Então, é complicado, mas fechando aquela ideia principal, eu não culpo os times pela falta de organização, mas eu acho que isso é um fator que eles devem olhar sim. Isso justifica também parte das propostas que eu recebi. Eu recebi mais propostas para coach do que para player, não só porque eu sou um player inferior ao que eu poderia ser coach, porque todo mundo está abrindo o olho para isso. Falando, cara, esse bagulho de coach pode ser importante, estratégia pode ser importante. Então, eu acredito que ano que vem isso vai ser bastante fortalecido. Não só o coach, como o analista, como o psicólogo do time. E a gente entra em outro assunto. Exato. Que volta à ideia que eu tinha começado. Mecânica, você olha pelo solo kill. Cara, o cara acabou com o jogo. Deu pentakill 2 vezes no jogo. Acabou com a lane, nível 1. Gankou tudo, deu flash kick. Isso é mecânica. Estratégia, você não tem como avaliar. Você não pega um jogador tipo, o Fábio de novo. Mário. O Mário é um jogador estrategicamente bom. Você não sabe. Como que você vai avaliar isso? Exato. E estrategicamente tem vários pontos. Se o cara ele é aplicado, se ele vai seguir, se ele vai ter a criatividade suficiente pra não seguir, mas sendo benéfico pro time, tem N coisas envolvidas, né? E a questão emocional que é mais delicada, na minha opinião, porque, cara, nenhum ser humano normal que eu digo, tá ali, tem uma linha normal lá, o cara do meio ali, que é o mais comum de ter, ele vai tremer na base quando jogar a primeira vez no campeonato com milhares de pessoas olhando pra ele, mais centenas de milhares assistindo de casa. Não tem como, né? Vai ser uma exceção da exceção, só que isso com o tempo você vai se acostumando, né? Então eu vejo, eu acho que eu falei isso aqui semana passada, eu vejo Suno, Winged, Lactia e Olé muito bons pro cenário. Daydream e Emperor, não sei, cara. Não sei, essa molecada toda que tá jogando solo kill aí, como é que você, né? Os times estão com muito medo de apostar no que a gente tem aqui no nosso cenário. Por isso que eu falo, admiro muito o que a CNB fez. Sim, eu confio nos BR, é
é uma metodologia interessante. E assim, criar um jogador é valioso porque você cria um vínculo com a organização se você aposta nele. Aquele jogador ele vai ser leal a você se você apostou nele quando ninguém mais queria apostar. Sim. É natural isso acontecer. E eu falo assim, eu não só elogio a CNB por isso, como elogio também a INTZ por isso. Eu não sou mordido, eu não sou um cara que fica tipo, ai, INTZ. Rancoroso. Não tem porquê. Até porque eles acreditaram na gente no meio do ano. Era uma organização que nunca tinha mexido com esportes. Criaram a organização com a gente. E deu a condição, tipo, de chegar onde chegou. Mas eu vou te dar mais um exemplo da parte estratégica antes de passar para emocional, daqueles 3 pontos que eu falei. O Seraph na CLG, que o pessoal falou tanto. Quando falou Seraph na CLG, todo mundo... O quê? Caramba. O Seraph, que era o top laner da CLG nesse ano passado. Sim. Quando todo mundo falou isso, todo mundo ficou com um hype absurdo. Vai trazer um coreano, o coreano vai carregar tudo. Só que aí, qual que é a parte estratégica? Mecanicamente, o cara é impecável, é muito bom. Mas, estrategicamente, a CLG e o meta não ditavam o estilo de jogo do Seraph. Exemplos que eu tô querendo dizer. Há alguns meses atrás, o estilo de jogo da top lane era baseado em carries. Você tinha muito Jax aparecendo, muito Irelia aparecendo, até uma Shyvana que não é tão bem um carry, mas é um tanque que faz uma espada do rei. Sim. Então você tinha essa característica. O Kennen, maior exemplo, é um champion que tem capacidade de dar muito dano. São campeões que têm essa possibilidade de carregar o jogo da maneira deles. Só que o jogo muda, o metagame evolui. Sim. E o metagame atual, ele dá espaço sim para você jogar com isso, mas ele favorece que você jogue com os tanques na top lane. Por exemplo, não é uma coincidência o Leco tá passando pelo melhor momento da carreira dele. Sim, com certeza. Né? E eu também tendo passado por um bom momento na minha carreira na pré-season. A gente começou a ganhar mais, porque favoreceu a minha Champion Pool. Você não tinha mais um domínio de Elise e Lee Sin. Sim. Elise, Lee Sin e coisa. Começou a aparecer um Java, começou a aparecer Nunu. Começaram a aparecer coisas que eu conseguia jogar bem. O early game foi nerfado, então você conseguia lidar com isso melhor. Estratégia aparecia mais. Então eles pegaram o Seraph, só que agora o Seraph, que era o cara do Jax, que era o cara da Shyvana, ele vai ter que jogar de Mundo e vai ter que jogar de Maokai. E o time da CLG era um time que historicamente e no momento precisava de um top laner tanque. Um top laner que fizesse o que a gente chama de utilidade. Sim. Eu vou dar um exemplo de quais seriam esses top laners. Seria, por exemplo, um top laner do nível do estilo de jogo do Looper, do estilo de jogo do Acorn, que são top laners coreanos que têm essa capacidade de pegar um Maokai, entrar na frente... Mas, assim, ao mesmo tempo, eu vejo o seguinte, o que vai dizer que o cara é um bom jogador é a possibilidade dele se adaptar. Sim, Né? com certeza. Porque você pega, por exemplo, jogadores que estão aí em alto nível há muito tempo. O Yang. O Yang é que o Yang é novo, o Yang é novo, né? Mas vamos pegar, o Marlon é um cara que consegue fazer... O Marlon é melhor como? Com Jax, com Irai, com coisa agressiva, mas ele está muito bem com um tanque com utilidade, o Lep idem, lá pra rota do meio, por exemplo, o Kami e o Takeshi. O Takeshi ele se destaca muito mais como assassino, mas ele se dá muito bem ali. Oriana, ele joga. Oriana, com Zerath. O Kami idem, só que ao contrário, ele se destaca melhor que os campeões mais voltados. Um Talon ali, uma Catarina. Exato. Caras se adaptam, né? Conseguem se adaptar. Eu acho que a gente pode falar a mesma coisa de Jungle, de AD Carry, enfim. A AD Carry muda pouco, né? Eu acho por mais que mude os campeões que estão em destaque, a função acaba sendo mais ou menos a mesma sempre, né? Mas sim, enfim, eu acho que isso me diz, esse cara é bom por quê? Porque ele se adapta, não importa o que esteja popular, o que esteja mais forte, o que esteja em tendência, ele vai puxar aquele campeão naquele estilo e vai se dar bem. Sim, inicialmente, eu tô dando o exemplo do Yang, né? Por ser o cara que tá mais... Porque eu vi isso, que inicialmente ele tava naquela maré dos carries, ele jogava muito de Jax, muito de Irelia, muito de Nidalee, e do nada ele teve que mudar. A princípio foi doloroso pro time, porque ele sentia que aquilo não era legal. Só que ele foi entendendo que a maior chance de vitória dele era de mudar. Sim. Então ele acabou tendo que mudar. E pro Seraph, não vou dizer que ele poderia ter mudado. Só que, você imagina, você pegou um cara da Coreia, ele tá fora do país dele, pouquíssimas pessoas falam o idioma dele, e ele tem que se provar a cada dia ali, pra mostrar que ele é válido de estar ali. Ele vai querer jogar com o que ele quer, com o que ele é bom. Então você força ele a jogar de um Maokai, que é uma coisa que ele não é... Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Entendo. A parte estratégica é muito complicada, porque você pega um jogador pela estratégia, você não adianta você pegar... Aí vamos supor que o meta mude de novo. Aí, o cara que era bom de tanque, que era tipo
o melhor top laner do mundo de tanque, com Maokai, com o mundo. Do nada ele é forçado agora a jogar de Jax e ter noção de split push. Cara, não tem como o cara aprender isso da noite pro dia. Não. Ninguém é mago nesse sentido de magicamente aprender. Tem que ser uma estrada. Então, o jogador que ele é bom estrategicamente é um jogador que compreende o jogo a tal nível que ele consegue mudar o estilo de jogo, dependendo do que for preciso, e ele pauta a mudança do estilo de jogo dele não só em esforço e treino, mas em conhecimento. É isso que é a chave. Entendi. Se você entende como o jogo funciona, se você entende como uma wave puxa, aí você, mesmo você não sendo bom de Jax, você sabe o que você tem que fazer para ganhar. Você não vai pro instinto, você vai pra estratégia. Você sabe que agora é a hora boa de puxar porque aconteceu isso, isso e isso. Você não puxa por instinto. A lane, por exemplo. E a terceira parte é a parte emocional, que eu tava falando. Que essa é a mais difícil de todas de se medir. Você não consegue chegar e falar... É um tiro no escuro, né? É um tiro no escuro. É um tiro no escuro que tem uma tendência muito maior a dar errado, porque você vai conhecer esse cara antes dele estar submetido à pressão. Por isso que tem jogadores que crescem com o presencial. Sim, eu acho, o exemplo pra mim desse é o Leco, mas eu acho que você tocou num ponto bem interessante sobre a questão da pressão, que era onde eu queria chegar. Você é bom nisso, acho que parece que a gente combinou tudo aqui. Mas na primeira mudança da CNB, que foi a saída do Revolta e do Takeshi, o Electro foi um cara que sofreu muita pressão, toda a pressão da mudança ficou nas costas dele, né? Do desempenho da CNB, ele tancou tudo, né? E era um cara super novo. Tancou tudo, exatamente. Tudo. E é um cara super novo e é difícil, acho que a gente demorou pra ver, acho que a gente não viu ainda o Electro em todo o seu potencial, né? Mas hoje, o cara que tá tancando isso em relação ao público, tancando todas as críticas em relação à CNB é o Kalec. E eu te falei isso semana passada quando eu fui aí na CNB, que é ótimo ser o Kalec, o alvo de todas essas críticas, né? Porque ele é o cara mais experiente dessa turma toda aí. Então acho que ele já sabe um pouco como lidar com isso, né? E dá espaço pro Osh, pro Napom, pro Electro e pro Oz jogarem o que eles têm que jogar sem esse peso, sem essa pressão. Você enxerga desse jeito também? Com certeza. A ideia de você ter um jogador... Inclusive, no futebol, eles fazem isso de propósito. Sim. O pessoal que acompanha futebol sabe. Eu não acompanho tanto, mas na época que eu acompanhava, eu via. O jogador, de vez em quando, dava uma entrevista polêmica e você falava, cara, esse cara é um sem noção. Muitas vezes era o técnico que falava, dá essa coletiva, fala, você quer falar isso? Fala isso que a atenção vai estar em você e não no time. Sim, quem faz isso muito, quem acompanha o futebol também, é o Mourinho, o técnico Mourinho. Ele chega a beirar o babaca, assim, as coisas que ele fala, porque ele ele fala umas barbaridades, chama toda a atenção pra ele vira o alvo das críticas, porque os jogadores eles ficam lá tranquilão e ele fica sendo o alvo da imprensa, né? E acho que de todos os 5 jogadores, quem tem mais experiência e suporte emocional, enfim, pra aguentar isso, talvez seja o Kalec. Não sei se seria o ideal, né? Mas é ele o melhor. Sim, a ideia é a mesma que aconteceu comigo. Ele já foi um jogador que já teve a sua passagem pelo combustível e agora ele está numa segunda passagem. E a segunda passagem, ela enfrenta preconceito. No meu caso, eu era horrível, não admito. Eu não sou ainda bom, eu sou ok, mas tipo... Uma coisa que eu estava assistindo ontem, é uma entrevista do Torin, famoso Torin, que ele estava explicando que é uma dificuldade que a mídia tem, em geral, e as pessoas têm, de rotular as coisas. Geralmente você rotula o jogador que está numa partida, seja o caster, seja toda aquela mídia ao redor, e eu não falo que isso é errado, mas você rotula todos os jogadores que estão jogando como muito bons. Eu tava vendo esse vídeo, Isso é default. Todos são muito bons. Então, qual que é a ideia disso? Você vai fazer isso para as pessoas assistirem o que você está passando. É lógico isso. Só que, a partir do momento que os analistas rotulam tudo como muito bom, fica difícil você discernir o que é bom de verdade. Então, eu não tenho vergonha de falar que, na minha primeira passagem de 2013, eu era horrível. Eu era um jogador horrível. Eu era um jogador que tentava o seu melhor e mesmo o seu melhor não era o suficiente. Então, eu tive que dar muito duro para, em 2014, subir a minha mecânica para um nível, a princípio, aceitável, e depois o nível que eu conseguia fazer de boas jogadas. Foi uma evolução aos poucos. E mesmo assim eu falo que eu não fiquei Deus com nada. Só de Scar, né? Mas, tipo... Esse cara é só apertar flash e ultar, cara. Então, tem uns macetezinhos. Mais ou menos. Mas assim,
São melhores caras do Brasil, eu e meu vizinho. Tipo, só eu jogando. Não existe isso. E apesar de ser difícil de rotular isso, eu rotulava, eu falava que eu talvez não fosse o melhor jungler, mas eu dava 100%, eu dava o meu 100%. E é o que eu falei com o Kalec. Cara, mesmo que te critiquem, o único jeito de você provar não é você chegar e falar que você vai provar. É você fazer. É você não perder. Você dá palco pra críticas que não são críticas construtivas. Eu acho que um cara pode chegar e falar, ó, eu não acho você bom, por isso, isso e isso. Isso é uma crítica construtiva. Um cara chega e fala, eu gosto de você por causa disso, disso e disso, isso é uma crítica construtiva, né? Mas você levar muito a sério tanto elogios demais ou hating não é nem um pouco saudável. Porque ou você vai achar que você é Deus, que você é muito bom no que você faz, que nunca vai ser o caso, você sempre vai ser muito bom, mas não vai ser perfeito. E nem você dá palco pra pessoas que só querem te xingar. Né? Você vai dar palco pra isso, você tá... Né? Don't feed the troll. Don't feed the troll, pelo amor de Deus. Você quer um exemplo melhor? É a maneira como eu lido com a minha stream e a maneira como eu lido com o solo kill agora, não sempre. Eu já fui raid, eu não tenho vergonha de falar, meu nome. Eu também já fui. Eu já fui raid, eu já fui uma pessoa que não sabia lidar com o emocional em solo kill. Mas com o tempo eu comecei a ver que isso não era o caminho. E o que eu fiz com muitas pessoas... Quando as pessoas me criticam, quando as pessoas falam de uma jogada que me colocam a culpa, eu já dou um raid de volta, eu falo, você quer assistir o replay comigo depois? Muita gente já fez isso comigo. Eu falo, eu te mando o replay pra você analisar e você me fala depois. Quando o jogador, tipo, quando eu vi que aconteceu alguma coisa. Eu já fiz isso com alguns jogadores do cenário, que não são do cenário, mas são tipo solo kill. E as respostas que eu tive foram quase 100% positivas. Quando eles me respondem. Eles falam, realmente eu revi. Teve um cara que mandou 3 páginas Foi o Fiora Mechanics. Fiora Mechanics? Ele mandou 3 páginas de texto pra mim, explicando que realmente eu tava certo naquela situação, que ele já ia me respeitar mais por causa disso, que eu ajudei ele a melhorar. Que é um cara que eles vão da rede e tal, o pessoal fala, mas... O cara mandou bem, o cara tipo, acabou com o jogo, literalmente. Eu fiquei, cara, pelo menos eu ajudei esse cara. Sim, basta tocar um coração. Do mesmo jeito que eu quero ser ajudado. Eu pergunto para as pessoas. Então, Revolta, Sartulo, onde eu posso melhorar? Para coaches, onde eu posso melhorar? Onde que eu estou errando? E na stream eu falo, quando o pessoal começa a criticar, às vezes você tá fazendo uma jogada ruim, você simplesmente escrever lixo, você não tá ajudando o cara, você tá fudendo o cara. Desculpa a palavra. Não, pode falar Mas... Pode falar palavrão pra caralho se você quiser. Agora, não. Só isso. Só pra você fala um só, ele tem mais intensidade que vários. Pronto. E quando você chega na minha stream e fala, pergunta ou questiona, por que você não começou o Red? Se você tivesse começado o Red, você poderia ter feito tal. Eu vou te responder. Agora, se você fala, lixo, começou o Red, você não tem profundidade nisso. Então você não cresce com isso. Então não tá fazendo nada. Você tá, tipo, criando uma situação ruim, né? E eu acho assim, isso acontece também em times profissionais. Sim, eu vou chegar. Isso acontece em times profissionais. Jogadores às vezes não criaram um ambiente saudável. Em vez de você falar, ó, você fez errado. Eu acho que você fez errado por isso, que você daí cria um contexto, um ambiente de discussão voltado pra melhorar. Tem gente que fala, mano, você é um lixo, por que você fez essa porcaria, não sei o quê. Entre os próprios jogadores. Sim, eu já vi isso pessoalmente, sabe, em alguns casos. De caras que são totalmente tóxicos e estão aí jogando em alto nível, sabe? Estão entre os 8 melhores times do Brasil. E a questão maior é que esse tipo de atitude, ele complica o cenário todo, não é só aquela pessoa. A atitude vai ser sempre de estagnar ou de criticar, e não de melhorar. E isso é ruim, isso é péssimo pro cenário. Mas é a primeira coisa que eu falo que eu propus aqui pra CNB, quando eu fosse entrar como coach teste, né? Que eu vou fazer como coach independente de onde eu estiver, se eu tiver como coach, é que eu só vou criticar o cara quando eu tiver certeza do que eu tô falando. E geralmente o que eu faço aqui, quando eu não tenho certeza, eu vejo o replay, procuro um outro lugar, uma base teórica para poder falar, assisto várias vezes e me preparo para criticar. Porque, a partir do momento que a sua crítica é preparada, que a sua crítica é fundamentada, você não precisa de ter razão. Você já está... Só de você criticar com o argumento, o seu argumento, o cara tem que pensar para argumentar de volta. Se você faz o jogador pensar para argumentar de volta, você já conseguiu o seu objetivo. Tá aí. Termine. Você fala muito, cara, eu gosto disso, mas terminou. Tá, só a galera tá aí. Sempre que eu falo alguma coisa eu não dou nomes, porque quando convém eu falo. Tem vez que citar nomes, apontar dedos é leviano demais, né? Mas as pessoas tentando adivinhar o que eu falei.
Eu vi isso mais de uma vez em mais de um time com vários jogadores. Isso é uma coisa muito... Infelizmente, o jogo tá de prova, isso é uma coisa muito comum. Jogadores dessas críticas e essa toxicidade dentro do time. Isso é muito comum. No começo, Principalmente eu fazia. No começo eu fazia. Eu não tô negando. Tipo... Sim, eu também. Cara, uma vez, só pra finalizar esse bloco, uma vez quando eu ainda tentava ser jogador, né? A gente tava treinando contra, na época era MMA, que tinha uns caras muito bons, tinha o Draek no time, era um time bem forte no começo do cenário brasileiro. No começo do jogo a gente tentou invade que deu super errado, assim, no hatch dos caras e tal. E a gente começou a discutir durante o jogo, sim, né? Mas de alguma forma a gente foi lá e ganhou o treino tipo, de forma incontestável. E foi um puta do resultado, né? Porque a gente ganhou num time muito melhor que a gente. A gente miou o treino, a partir do treino seguinte miou porque a discussão ficou tão grande, tão forte, tão insuportável, que a galera quitou, assim, a galera foi embora. Isso acontece até hoje, eu já vi acontecendo, como eu falei mais de uma vez, ainda não sei se tá acabando essa prática, tem que acabar porque não é um cenário saudável, né? Imagina você chega tipo e fala, vamos contratar tal jogador. Vai chegar num ponto que a organização vai falar, eu não quero tal jogador porque ele é impossível de convivência. Ele é tóxico, sim, ele não adiciona pro time. Eu já vi isso acontecendo, Sim. Então, já vi isso acontecendo muitas vezes. Então, fechando. Feche. Duvido você conseguir parar de falar. Mas isso é pra fechar o bloco? Pra fechar o bloco. Então, a maneira como você evolui em qualquer coisa na sua vida é sobre discussão e reflexão. Se você... O primeiro replay que você assiste, não é o replay do você está querendo jogar de AD Carry. Você não vai assistir o replay do você vai assistir seu próprio replay. Você vai ver você jogando. E ninguém pensa nisso, mas é o mais importante. Que você jogando, você tem que pensar no jogo. Você não pensa no que você mesmo está fazendo. E outra, você vai assistir jogando, você vai falar... Putz, não acredito que sou eu. Não acredito que sou eu, exatamente. Exatamente isso, eu não acredito que sou eu. Você vai ter que jogar... Você vai ter que jogar do jeito que você gostaria de ver outra pessoa jogando, sabe? Que quando você tá assistindo, você tá pensando no ideal. Quando você tá jogando, você não tá pensando no ideal, você tá pensando no que você tem ali pra fazer na hora, né? Mas enfim, fechar o segundo bloco, esse é o sendode mais longo da história e vai ficar ainda maior, certo, galera? Porque agora, entrem aí, ó... Pegou mal pra cá. Oi? Pegou mal. Por que você pegou mal? Não. Tá, você me conta. Entre nesse link aí que tá no chat, mandem sua pergunta lá no post, que eu vou selecionar algumas, o Diogo vai selecionar algumas perguntas pra gente fazer esse terceiro e último bloco aí do... Olha, eu acho que esse é o sendode mais elogiado até hoje, amigo. Obrigado, gente. Obrigado. Então é isso, galera. Não sai daí, 3 minutinhos. Isso se o Diogo não estiver aqui no banheiro de novo. Já voltamos.